Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo ele é um corte da resolução completa da prova FAMERP 2023, segundo dia, questões dissertativas. Se você quiser ver a prova inteira, mais questões desse tema, os links estão na descrição. Se tiver alguma aula, alguma coisa que eu posso colocar para mim para complementar o exercício, também está na descrição. Beleza? Vamos para a resolução. Beleza, próxima questão aqui da FAMERP 2023, segundo dia, questão 11. O cloreto de potássio, KCl, e o cloreto de cálcio, CaCl2, são exemplos de eletrólitos cujas soluções são muito empregadas em laboratórios de ensino e pesquisa. Muito utilizado, né? Ponte salina, um monte de coisa. Nossa, muita coisa. Suponha que um técnico misturou 200 ml de uma solução aquosa de KCl de concentração 0,2 mol por litro a 300 ml de uma solução aquosa de CaCl2 de concentração 0,1 mol por litro. Mistura de soluções. Misturou o KCl com o CaCl2 e que a solução final apresentou um volume de meio litro, 500 ml de volume. Coloque os íons cálcio 2, cloreto Cl- e potássio K+, em ordem crescente de raio iônico. O elemento Cl apresenta massa atômica de 35,5 U, né, unidades de massa atômica aqui, né? Seria aquela massa da molécula mesmo, do átomo, perdão. E apenas dois isótopos na natureza, o cloro 35 e o cloro 37. Determine a abundância isotópica do cloro 35. Essa segunda parte que ela é muito feita em sala de aula para ensinar essa parte de abundância isotópica, é ensinado com esse exemplo aqui, geralmente, tá? Então, se você já viu isso, você não teria dificuldade, que é ensinado exatamente com cloro, geralmente, né? B. Calcule a concentração em mol por litro de cálcio e cloreto na solução final. Beleza, então ele quer aqui ordem crescente de raio iônico, não é raio atômico, você vai ver que isso dá um problemão, e determina a abundância isotópica e calcular a concentração da mistura final de soluções. Aqui a gente tem, então, tendências periódicas, porque a gente vai ter que achar o raio aqui desses três íons aqui, só que não é átomo, é neutro, é íon. Muita gente deve ter errado isso daqui, porque você aprender os raios iônicos, ele já é aquela parte um pouquinho mais pro final da matéria, né? Abundância isotópica, né? Também ele é ensinado junto na tabela periódica. E o B é uma questão de físico-química de soluções, mistura de soluções. Beleza. Tendência de raio atômico tranquila, tradicional. Então a gente tem a tabela periódica que estava no final da prova. A tendência é para a esquerda e para baixo eu tenho maiores raios atômicos do átomo neutro. Então aguenta lá. O frâncio que está aqui é gigantão, o hidrogênio é menorzinho. Por quê? Porque desceu. O flúor é pequeno, porque ele está mais para a direita e mais para cima. O frâncio, que está aqui no canto, é grandão. Quem que ele quer? Ele quer o Cl, o potássio e o cálcio. Então, quem que vai ser maior, quem que vai ser menor, perdão, do cloro, do potássio e do cálcio? O cloro, porque ele está no terceiro período. Então, como ele está num período acima do que no potássio e no cálcio, ele vai ser menor. Isso, ele neutro. A gente vai fazer ele primeiro neutro aqui no rascunho e depois entender ele iônico. Então, o cloro neutro é menor que o potássio e que o cálcio. Quem que é maior? Potássio ou cálcio? Quem está mais para a esquerda. Então, é cloro menor do que cálcio, menor do que potássio. Por que, que o cálcio é menor do que o potássio? Porque o potássio está mais para a esquerda. Eu, nesses exercícios, na primeira fase, teve um exercício com comprimento de ligação. Eu geralmente tenho o costume de fazer assim, desenhar bolinhas e ligando, porque não tem valores, eu não sei os valores. Como eu não sei os valores, eu faço bolinhas aqui bem diferentes e vou analisando elas, tudo bem? Então, cloro menor do que o cálcio, menor que o potássio. Essa é a resposta? Não. Muita gente deve ter deletado o que ele estava perguntando sobre raio iônico, respondeu isso aqui e se lascou. Infelizmente, né? Então vamos lá. Cloro, ao ganhar um elétron, cálcio, ao perder dois elétrons para formar cálcio 2, e potássio, ao perder um elétron e formar o potássio mais, vão ter seu raio atômico mudado, alterado. O íon ele tem um raio diferente. Então vamos pensar aqui primeiro no potássio. O que vai acontecer com o potássio quando ele perder um elétron? Ele vai, né? Aqui tá os raios aqui só para
desencargo aí se você quiser saber, mas não precisa, eu só coloquei aqui só para curiosidade. O potássio, quando ele perder um elétron, ele vai ter uma desigualdade de carga que ele está mais positivo. Ele perdeu um elétron ali estava no nível mais energético e ele dá uma diminuída. Então, do potássio, vou virar aqui minha caneta, perdão. Do potássio para o potássio mais, ele diminui o raio. E o potássio está positivo, tem esse excesso de carga, então ele vai atrair a eletrosfera ainda mais e vai dar essa diminuída. E o cálcio? O cálcio ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ter que diminuir também, só que ele vai diminuir mais ainda. E o cloro? O cloro ele recebeu um elétron, ele vai ficar negativo, vai formar o cloreto que está aqui. Se ele ganha um elétron, ele vai ter que aumentar o volume. Só que aquele elétron ele sofre repulsão por causa desse excesso de carga negativa e aumenta muito mais. Então o cálcio perdeu 2 elétrons, vai ter esse excesso, essa carga 2+, vai atrair ainda mais. Então, beleza a tendência aqui do cálcio e do potássio, os dois diminuíram de forma aqui não proporcional, né? O cálcio acaba diminuindo mais do que a diminuição do potássio, né? Por causa dessa carga 2+. E o cloro, ele fica grandão, por quê? Por causa desse elétron que ele ganhou de repulsão. E a gente tem essa tendência aqui, né? Os cátions vão diminuir, os ânions vão ao formar o ânion, vai aumentar o tamanho, e a gente consegue ter aqui uma ideia dos raios iônicos. Uma outra forma de você pensar isso, né, é pensar assim, todos eles estão, né, aqui como cátions e ânions com 8 elétrons na camada de valência. Então esse é um outro jeito, você pode fazer isso de vários jeitos, né? Todos eles estão com 8 elétrons na camada de valência. E aí, pela carga, você descobre o raio. Então, todo mundo tem 8 elétrons na camada de valência, eles estão na sequência aqui, não são elementos muito longes, porque se fosse muito longe não dá para fazer isso. Eles estão na sequência, então eles teriam que ter, todos com 8 elétrons na camada de valência, teriam que ter raios parecidos. Só que o cálcio tá mais 2, ele vai atrair a eletrosfera e vai ficar pequenininho. O potássio vai ficar um pouquinho menor e o cloro que está negativo vai repelir, porque todos estão com 8 elétrons na camada de valência, tem núcleos aqui, né? Desculpa, teriam que ter tamanhos próximos que estão na sequência e você só analisa pensando na carga, um outro jeito aí de fazer. Beleza, muita gente errou, muita gente deve ter feito isso aqui, eu acho, né? Então esse assunto, né, pessoal, eu coloquei uma estrelinha aqui, muita gente deve ter tido dificuldade. Colocar aqui os valores oficiais, né? 167, 114, olha como que o cálcio diminui, né? Diminui muito. E esse pessoal deve ter tido muita dificuldade nisso aqui, porque é uma coisa mais do final da matéria mesmo. Vamos continuar, né? Então, a segunda parte do item A é determinar a abundância isotópica. Eu vou mostrar os cálculos que ele colocou. Determine a abundância isotópica. Então, eu acho que ele quer ver os cálculos. Eu vou colocar os cálculos já no espaço de resposta. Mas lá na tabela ele tá assim, ó, 35,5. Por quê? Essa massa é a massa da média ponderada do 35 e do 37. Então, ele falou aqui, né? O cloro apresenta uma massa atômica de 35,5. Se ele fosse mais sacana, como ele deu tabela periódica, ele podia nem ter falado isso daqui. Ele podia ter falado, apresenta uma massa atômica diferente da massa dos isótopos. Determine a abundância isotópica. Aí você teria que achar esse 35,5 lá na tabela. Então ele podia ter dificultado ainda mais, não falando a massa atômica da média ponderada dos isótopos. E aí, como é um exemplo clássico que já está em sala, a gente já sabe que se a massa é 35,5, se fosse 36, teria que ter 50% 37, 50% 35 para a massa média, né, para a média ponderada da 36. Se está no 35,5, você já lembra que tem que ter mais do 35 porque a média está mais próxima do 35. E se você for mais cabeçudo ainda, você vai lembrar que o 35 é 75% e o 37 é 25%, mas não vai decorar isso. É só se você já fez e tá bem fresquinho na cabeça. Mas como a média ponderada tá mais próxima do 35, nas suas contas lá no final, você já sabe que a porcentagem do 35 tem que ser maior do que 50 e a do 37, obviamente, menor. Beleza? Vamos lá. E o item B, né, fazer uma mistura de soluções. Nessa mistura de soluções não tem reação química, é só você fazer um cálculo de soma e mistura de soluções. Não tem, como não tem uma reação química, não vai consumir os cátions e os ânions. É só fazer uma conta ali, só fazer uma conta clássica também.
Beleza. Então, deixei aqui a tendência, minha avaliação difícil, né? Principalmente esse item A, vai ter muita coisa, né? Então, a ordem crescente de raios iônicos é: raio do cálcio é maior que o raio... desculpa, menor, perdão. O raio do cálcio é menor que o raio do potássio, que é menor do que o raio do cloro. Porque já expliquei lá em cima, ele não pediu para explicar. Se ele falasse justifique, aí você falava: todos deveriam ter raios próximos, pois estão na sequência. Todos têm 8 elétrons na camada de valência. Assim, analisando apenas a carga do átomo, você pode usar a justificativa que você vê. O cálcio 2 tem uma carga maior, vai atrair mais a eletrosfera. O cloro tem uma carga negativa, vai repelir, e aí você chega nessa tendência. Beleza? Agora a parte da abundância isotópica, continha chata. A abundância isotópica pode ser encontrada com a média ponderada das massas molares dos isótopos nos sistemas de equações abaixo. Considere que X é igual à porcentagem do cloro, para facilitar, para não ficar escrevendo porcentagem do cloro 35, porcentagem do cloro 37 toda hora. Eu vou chamar isso de X e vou chamar isso de Y. Firmeza. Aí, eu tenho um sistema de equações. Eu falei que a abundância pode ser encontrada pela média ponderada das massas no sistema de equações. Qual que é o sistema de equações? Eu tenho duas equações, duas incógnitas. Matemática agora, duas equações, duas incógnitas, eu acho essas duas. A primeira, x mais y, a porcentagem dos dois somadas, tem que dar 100%. Essa é a primeira equação. A segunda equação é, aquele 35,5, aquela massa molar da tabela, é a massa 35 vezes a abundância do 35. Fechou parênteses, fechou colchetes. Mais a massa 37 vezes a abundância 37 dividido por 100%. Isso aqui o que é? A média ponderada. É o peso pela quantidade divide por 100. Beleza, então vamos lá. Vamos começar com essa parte aqui. Massa molar da tabela é 35,5 vezes 100% é igual a 35x mais 37y. Aqui vai dar 3.550%, que eu só multipliquei, 35x mais 37 vezes. Eu vou substituir o y, porque é assim que a gente faz duas equações, duas incógnitas, por o y, o que é? 100% menos x. O y eu substituo aqui, 100% menos x. Então, tem 37 vezes esse y que eu substituí. Vamos continuar a conta. 3.550% é igual a 35x mais 37 vezes 100, 3.700%. 37 vezes menos x, menos 37x. Pego esse 3.700, passo para lá ou passo para cá, tanto faz. Vou passar ele para lá. Vai ficar menos 150%, né? Porque ele era um valor maior, passou como negativo. Igual a 35x menos, porque mais, né? Dá mais, passa para lá. Mais com menos dá menos, menos 37x. 35x menos 37x dá... Aí eu coloquei o x em evidência, mas nem precisava, né? Era 2x aqui, né? Que ia sobrar. Então, x, ficou 2x e passo 2 dividindo. Então, x, né? Que é a porcentagem de cloro é igual menos 150 dividido por menos 2, porque esse resultado aqui de cima deu menos 2, eu passo dividindo. Menos 150 dividido por menos 2, 75. Cheguei em 75, já escrevo a minha resposta. Olha como que sobrou pouquíssimo espaço para fazer o B. Ó, já começa a ficar preocupado. Não vou conseguir responder o B porque não vai ter espaço. Ai, meu Deus. Então, a abundância isotópica do cloro é 75%. Porcentagem do cloro 75%. Não coloquei aqui que a do cloro 37 era 25%. Por quê? Porque ele não pediu. Ele me pediu isto e isto. Só que isso aqui, como ele falou, determine, eu mostrei. Esse aqui, como ele não falou justifique, eu não justifiquei. Beleza? Vamos lá. B. A gente tem uma mistura, então, de cálcio, cloreto de cálcio com cloreto de potássio. Para calcular a concentração do cálcio, o cálcio ele não é um íon comum. Então, o cálcio vem apenas de uma solução, lembra? É uma mistura de cloreto de cálcio com cloreto de potássio. Eu vou ter que fazer primeiro a conta com o cálcio, eu vou fazer desse lado aqui, e depois eu vou fazer a conta da concentração com o cloreto. O cálcio, ele vem de uma solução só. Então, uma solução é a de cloreto de cálcio e a outra não tem cálcio. Então, é como se fosse parecido com uma diluição.
eu tinha uma quantidade de cálcio, só que ela dilui naquele volume maior de 500 mililitros que ele falou pra gente. Então, eu tenho um cálcio para um cloreto de cálcio. Então, nós calculamos, né? A quantidade de matéria, a quantidade de átomos, a quantidade em mols de cálcio no início é igual à quantidade em mols de cálcio no final. Soluções, apesar de ter muita parte de soluções que a gente consegue fazer por análise dimensional, essa parte de diluição, de mistura de soluções, tem que fazer com esse esqueminha aqui, né, com fórmulas. Esse aqui não dá para fazer por análise dimensional que eu gosto. Então, a quantidade em mols de cálcio no início vai ser... O que é a quantidade em mols? É a concentração em mol por litro vezes o volume em litro. E aí eu chego nisso. Então, MiVi, MfVF. Por quê? Porque a quantidade de cálcio no início é igual à quantidade de cálcio no final. É o CV, MV. Aqui, infelizmente, a gente tem que usar essa fórmula, mas é melhor você entender que é por causa dessa quantidade igual no início e no fim. Quantidade no início, 0,1 mol por litro. Por que é 0,1 mol por litro? Porque eu tenho 0,1 mol por litro de cloreto de cálcio, mas eu tenho 1 cálcio para 1 cloreto de cálcio. Então, essa concentração era a concentração de cloreto de cálcio e, quando ele sofrer dissociação, também vai ser a concentração do cálcio 2, porque é 1 para 1. Qual que era o volume inicial? 300 mililitros. Qual que vai ser a concentração final? Não sei, mf. Qual que é o volume final? Ele te falou que é 500 mililitros. Assim, a concentração final de cálcio é 0,1 vezes 300 dá 30, né? 30 dividido por 500, aí você faz a continha bonitinho. 30 dividido por 500 é a mesma coisa que 60 dividido por 1000. 60 dividido por 1000 é igual a 0,060 ou 0,06 mol por litro. Se eu usei a concentração inicial em mol por litro, a concentração final também é em mol por litro. Selecionei aqui, circulei minha resposta, fechei. Agora, a de cloreto já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente tem o cloreto que veio do cloreto de cálcio e a gente tem o cloreto que veio do cloreto de potássio. Então eu vou ter que contar esses dois cloretos na minha quantidade final aí. Na minha quantidade inicial e final. Então a gente tem 2 cloretos em um CaCl2, além do cloreto do KCl. Então a quantidade de cloreto no início é igual à quantidade de cloreto no fim. Eu tenho 2 frascos, a quantidade inicial é essa. Misturei, a quantidade final de cloreto é a mesma. Só que aí eu faço essa conta com CvCv, MvMv. Então a quantidade de cloreto no início vai ser 2 vezes a concentração molar do CaCl2. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 cloros para um cloreto de cálcio. Então, Mv de um mais Mv do outro é igual a Mv final. Só que a do cloreto de cálcio eu multiplico por 2 e a do KCl não, porque é 1 cloreto para 1 KCl. Então eu tenho isso aqui, Mv mais Mv igual a M final, V final. Substituo os valores aqui agora. Era 0,1 mol por litro, multipliquei por 2, ficou 0,2 vezes 300 mililitros, mais concentração de KCl. Ele te falou lá no enunciado que era 0,2. Volume do KCl, 200 mililitros. Concentração final, volume final, 500 mililitros. Essa conta aqui eu posso colocar o 0,2 em evidência, então fica 0,2 vezes 300 mais 200, fica 0,2 vezes 500 mililitros é igual a mf vezes 500 mililitros. Corto 500 com 500, a gente já chega que a concentração final é 0,2 mol por litro. Então, em um frasco era 0,2 mol por litro, no outro frasco era 0,2 mol por litro, quando eu misturei na concentração final, continuou 0,2 mol por litro. Só que eu só fui sacar isso depois que eu fiz a conta. Então, no CaCl2 eu tenho 0,2 mol por litro de cloreto, no KCl eu também tenho 0,2 mol por litro de cloreto. Então, quando eu misturar, vai ser a mesma concentração, porque os dois tá na mesma concentração, não vai mudar nada. Circulei, fechei, fechou minha resposta. Difícil, bastante coisa no item A, sobrou pouco espaço, ficou tudo apertadinho aqui no B. Essa parte de mistura de soluções, nada muito diferente, né? É sempre assim, mas continha, você pode se perder. Essa parte do raio iônico, super difícil, né? Eu acho difícil isso. Beleza? Vamos pro próximo.